Bom, vou passar aqui algumas dicas para a gente fazer algum desenho de observação. Eu vou utilizar essa mexerica. Você pode começar também por uma maçã, que é bem simples, mais fácil, tem menos detalhe. Essa mexerica tem um pouquinho mais de detalhe, mas vamos lá. Você pode começar com uma folha sulfite, um papel comum, né? Caderno de desenho. E aí você vai observar o quê? O formato geométrico que nós temos na figura que nós estamos observando. Pode utilizar um lápis comum também, apenas para treinar. E aí eu observo que deste lado, nessa linha, eu tenho esse contorno. Muito bem, exatamente esse contorno que eu vou passar para o papel. Da mesma forma, o outro lado também tem o mesmo contorno, mas eu vou dar seguimento aqui nessa parte de baixo e observar que é mais reto, não é tão arredondado como as laterais, porém também não é tão reto. Mas é porque ela é diferente, ela é côncava, tem uma parte mais profunda, então ela fica em pezinha. Sendo assim, o contorno já não é o mesmo da lateral, então é menos curvo. E aí do outro lado é tão curvo quanto o outro lado. Então, todas essas coisas são observação, observar as linhas, os contornos, que vão ser as formas. Tudo vai ter uma forma. E aqui, na parte de cima, eu vejo que ela vai afinando. Então, já não é igual a lateral, já é diferente. Ela sobe e vai estreitando. E eu vejo que tem uma linha imaginária aqui. Por quê? Porque vai ter alguns detalhes aí. Então, eu posso fazer essa linha também, para depois trabalhar esses detalhes. E subindo, ela tem essa outra parte, que é esse biquinho da parte do detalhe de cima dessa mexerica. Então, é mais uma linha. E, por último, eu vejo que ela vai ter o acabamento lá em cima. Então, vou fazendo todas as linhas que eu vou observando. E vou transferindo isso para o papel. Linha por linha, detalhe por detalhe. E exatamente isso, observar cada detalhe, cada contorno, cada linha, é isso que se torna o desenho de observação. Por isso, nós chamamos de desenho de observação, porque nós estamos observando todos os detalhes, as linhas, as formas, os contornos. E o que temos, por exemplo, de profundidade? Aqui eu vejo que tem uma certa sombrinha, eu começo a trabalhar. Ela tem uma profundidade aqui, ó. Então, eu tenho que trabalhar esse contorno da profundidade. E aí, depois eu vou sombrear esse detalhezinho, que aí vai ganhando cada vez mais a aparência daquilo que eu estou observando. Então, eu já sei, já marquei aonde é que eu vou trabalhar esses detalhes. Olha aqui, ó, esse outro risco. Ela tem um risco aqui, ela tem uma parte que é diferente. Então, é como fosse um relevo. Eu tenho que fazer esse risco também, começar a trabalhar um pouquinho desse risco e sombrear levemente ao lado dele para poder ganhar o volume desse relevo. Então, tudo isso são detalhes que a gente vai observando e transferindo. E assim a gente vai formando aos poucos, por incrível que pareça, a gente vai formando a figura. Porque às vezes a gente acha que não é capaz de formar, de desenhar, mas o princípio de começar a desenhar é justamente observar e transferir o que nós estamos vendo, mesmo que não fique exatamente igual, exatamente idêntico, mas nós estamos observando e entendendo a forma da figura, as linhas que ela tem, os contornos, a profundidade, o relevo, e como trabalhar isso, conforme a gente vai olhando, vai transferindo esses detalhes para o papel. E quando a gente menos espera, está ganhando o formato, a semelhança daquilo que nós estamos observando. Aqui eu comecei a subir o risco do cabinho, do galho, e
observando o formato, a linha, vejo que não é reto, ela sobe para o lado esquerdo, depois ela vira novamente. E depois eu vou aumentar mais um pouquinho, que eu vejo que tem como aumentar, que faz mais sentido, que fique maior. Então, o tamanho também, a proporção daquilo que a gente está fazendo, de acordo com o que a gente está observando, ela faz parte, ela vai entrar no desenho de observação, para a gente saber se está coerente, se aquele risco, ele realmente precisa ser daquele tamanho ou não. Aqui embaixo começo a trabalhar a sombra, porque esse desenho, ele tem a sombra aqui. Eu coloquei a fruta em cima da folha e gerou a sombra. Então, eu começo a trabalhar essa sombra também, até onde eu vejo que, para mim, ela aparece e depois some, então, até certa parte. Então, é interessante porque são detalhes que, quando a gente vai, por exemplo, ter um olhar para fazer algum trabalho artístico, e a gente já imagina da onde vai vir luz, da onde vai vir sombra, no caso a luz vem desse lado, né? E a sombra está do outro lado. Então, tudo isso vai fixando na nossa mente, vai ajudando a gente a depois desenvolver um trabalho, até mesmo imaginário, sem observar. E aqui o cabo começa a trabalhar essa parte. Peguei um lápis um pouquinho mais forte para poder ele sombrear melhor. E começo a ver onde faz sentido que seja mais escuro, que seja mais sombreado. É um desenho rápido que eu estou fazendo aqui, simples, somente para passar essas dicas, porque desenhar faz parte do processo de trabalho artístico. Quando a gente desenvolve uma pintura, o desenho ele também é importante. Quando a gente tem habilidade para desenhar, ajuda também no processo de pintura, né? Essas noções básicas de desenho, para esboçar algo que a gente queira esboçar, fica bem melhor. Né? Dá para trabalhar a pintura sem saber desenhar? Dá, tranquilamente, mas quando a gente desenvolve mais essa habilidade do desenho, ajuda ainda mais na pintura. Então, é importante também, né? Para quem gosta de pintar tela, pintar tecido, qualquer material, é importante também agregar o desenho ao trabalho da pintura, né? O desenho e a pintura estão de mão dadas. Aqui eu começo a sombrear mais forte as partes que eu havia marcado observando a parte superior da fruta. Basicamente, o esboço ele foi feito. Se fosse para pintar, já teria o esboço, né? Mas como só vou deixar um pouquinho mais forte com o lápis mesmo para a gente poder entender esse desenho, né? Mas se fosse para pintar, eu já pintaria o lado esquerdo com a cor mais puxada para o amarelo, alaranjado, o lado direito para o tom mais esverdeado, né? Então, já teria como começar a trabalhar uma pintura dentro do que a gente riscou, o esboço do que a gente está observando. Então, já daria para trabalhar uma pintura bem interessante. Mas, no caso que eu só vou mesmo deixar um pouquinho mais forte, para a gente poder visualizar melhor. E aqui eu coloco a outra mão na folha como apoio. Eu estava fazendo apenas com a mão e observando na imagem da câmera do celular que eu coloco aqui para ver se o ângulo estava de acordo com o que vocês veem. Mas estou em pé, não estou sentada, não estou numa posição não muito confortável. Para poder pegar esse ângulo, que é o mesmo ângulo que vocês veem, só que eu termino vendo um pouquinho diferente. Agora eu já posso me tranquilizar somente para pintar, mas na hora de riscar, eu procurei ao máximo ver esse ângulo que vocês estão vendo. E vou reforçando cada vez mais esse risco. A intensidade do lápis, ela, na hora, ela é de cada pessoa.
E, por exemplo, algumas pessoas forçam mais e riscam mais forte. Outras vão devagarinho, vai riscando aos poucos, vai deixando leve até adquirir o sombreamento desejado. O risco, ele também é algo que dá para ser feito aos poucos. Eu costumo sempre, quando vou fazer algum tipo de desenho, riscar picadinho, riscar aos poucos. Às vezes eu me arrisco a fazer um contorno de vez, mas sempre com a mão leve, porque se eu erro o risco, tem como eu corrigir sem usar a borracha. Então, sombreando mesmo, então eu vou arrumando no próprio lápis. Agora, se eu riscar forte de vez e errar, eu vou precisar apagar. Então, eu faço o máximo para evitar de usar a borracha. Corrigir com o próprio sombreamento. E aí eu começo a observar que a fruta, ela tem umas manchas, né? E aí eu transfiro essas manchinhas também para cá, para o desenho. Então, eu coloquei os pontinhos que ela tem, e vou riscando aqui mais forte, onde tem essa parte que é esverdeada, né? Que seria o lado mais escuro. Mas mesmo assim, ainda deixando leve. Aqui, ó, marcando mais uma mancha que eu vejo ali. E mesmo assim deixando ainda não muito sombreado. Vou trabalhando sempre, embora com velocidade no lápis, que eu vou fazendo ele veloz assim, embora haja velocidade, a leveza não tem intensidade de força. Eu não ponho força no lápis. É isso que é importante. Para quem está aprendendo, começar a desenhar sem colocar muita força. Porque quando você põe muita força e você erra, você termina se desgastando você mesmo, psicológico, porque você vai apagar muitas vezes o papel, o desenho, e desgasta o papel também. Porque a gente começa a trabalhar no papel sulfite, ele não é muito forte, ele é frágil, conforme a gente vai apagando, vai rasurando, danificando, e isso deixa a gente chateado. Então, para quem está iniciando no desenho de observação, mais uma dica assim que eu acho interessante é riscar levemente, embora você possa fazer veloz, se caso você já tiver a habilidade na hora de preencher, depois que você fez o esboço, somente preencher por dentro, mas sempre leve, para poder não precisar apagar aquele risco forte, danificar o papel e ficar chateado com isso. Bom, então é isso, olha, observando bem. Acho que pelo ângulo que eu peguei, eu consegui passar mais ou menos as ideias do que eu observei para vocês verem, né? Que eu vou reforçando mais um pouco. Mas, basicamente, eu espero ter ajudado um pouco com essas dicas simples, né? A gente pode sempre começar o desenho de observação com frutas, que ajuda bastante, maçã, pera, mexerica, laranja, vai observando a casca, os detalhes, como eu fiz aqui. E outra coisa é também flores, se você tem flores, é legal você fazer o desenho de observação de flores. Natureza morta também, junto com as frutas, você pode colocar xícara, vasos, bastante coisa, garrafas, tudo isso ajuda. Bom, é isso. Muito obrigada e até o próximo trabalho, se Deus quiser.